Entenda as ideias de Franklin Carvalho e como o Botafogo vai jogar a partir de agora. Visão para Jogo está de volta para falar de Botafogo, para falar de novo treinador. Franklin Carvalho é o nome da vez, já foi do Botafogo, já foi auxiliar do Arthur Jorge na melhor fase da vida do Botafogo. E eu estou com o Matheus Santana, que fez a análise do Franklin Carvalho, também baseado nas ideias do Arthur Jorge e o que deu muito certo em 2024. Pois é, o torcedor do Botafogo quer reviver os momentos que viveu com o Arthur Jorge, com o Franklin Carvalho também. Ele é um cara que segue a linha de trabalho, a ideia, os conceitos do Arthur Jorge. Ele teve, né, e ele ainda tem 39 anos, é um cara muito novo, ele teve já uma passagem como treinador no Belenenses, de Portugal. Só que ele não teve muito sucesso, foram 18 jogos com apenas 3 vitórias. Realmente não deu tão certo assim. Eu acho que ele chega num outro estágio hoje, apesar de ainda ser muito novo, é um cara que está muito mais preparado para ser o treinador e acredito e tenho certeza que ele vai manter muito da linha que o Arthur Jorge manteve no Botafogo, manteve também no Al Rayyan, enfim. A gente traz muito a análise aqui baseado nos conceitos do Arthur Jorge, que os conceitos dele são conceitos da comissão técnica também. Não é só de uma pessoa. Não é só de uma pessoa, são várias pessoas ali que planejam o estilo de jogo, que têm seus conceitos. Enfim, o Franklin sempre foi peça muito importante na comissão do Arthur Jorge e a gente traz muito do que as ideias do Arthur Jorge podem ser no comando também agora do Franklin Carvalho no Botafogo. E repetir as ideias do Arthur Jorge já gera uma expectativa por tudo que foi feito em 2024. Mas antes da gente começar a análise, pedir para você, torcedor do Fogão, o seu apoio. Curtir, compartilhar, divulgar com os amigos, se inscrever no canal. Tem algumas formas de apoio ao projeto, seja plano de membros, Pix, Hypar. Falando em plano de membros, agora a gente tem uma nova modalidade aqui na OWTV, onde um membro do canal mensalmente é sorteado concorre a um sorteio, a uma camisa oficial do seu clube. Então, se você se tornar membro do canal, abril agora, início de abril, você já está concorrendo ao sorteio, maio, junho, assim por diante. Só melhora os benefícios para os membros do canal. Sorteio dia 6, né? O pessoal tem que ficar ligado na nossa live do Fominhas também. Tá perto. Pertinho, ainda dá tempo. E se não pegar abril, tem maio. Tem mais. E como você falou, os benefícios só vão aumentando, né? Pra gente falar de Franklin Carvalho, Will, é difícil trazer uma análise das ideias do Franklin, porque ele só teve o Belenenses mesmo e fazem algumas temporadas, né? Então eu trago... As ideias já mudaram até, As ideias já mudaram até. Assim como... vários auxiliares aprendem com os treinadores que trabalham. Eu tenho certeza que o Franklin, pelo tempo que trabalha já com o Arthur Jorge, ele vai manter muito do que a gente viu do Botafogo e do Al Rayyan nos trabalhos do Arthur Jorge. Por isso, a minha análise é baseada nesses conceitos, tá? Então eu vou começar apresentando o Botafogo 2024, que o torcedor tá com saudade, quer ver de novo. Com o Barbosa um pouco pela esquerda, fazendo aqui construção de jogo, né? Primeiro ideias ofensivas. Barbosa pela esquerda, Bastos centralizado. Marlon Freitas, cara que sai do centro e vem fazer uma série em 3. O Gregory um pouquinho mais à direita. Eles alternavam entre os dois volantes. Exatamente, Will. E aí você percebe como os dois zagueiros mais os dois volantes sempre estão envolvidos na construção. Com os laterais com bastante liberdade. Aqui eu vou destacar, como aquele Botafogo tinha liberdade. O Thiago Almada, né? Agora é o Santi, né? O 23, né? O Thiago Almada saindo da ponta esquerda, vindo ao centro. O Gregory agora posicionado numa saída em 3 mais 2. Quem que é o cara que está pela direita? O seu meia centralizado, que é o Savarino. Ele está pela direita, ele vem pegar essa bola e já tem o seu centroavante, o Igor Jesus, fazendo o facão no momento que o Savarino recebe a bola. Um domínio orientado, lógico, muito mérito do jogador, e esse passe aí é espetacular. O Igor Jesus recebe uma bola aqui que não é uma finalização assim tão clara, tão limpa, mas ele vai conseguir dar uma cavada. E eu tô por aqui, tá, Will? Se eu não me engano, eu tô aqui no cantinho, tá? Eu tava trabalhando esse jogo. Você era o repórter de campo ali, você viu o gol em loco. Por isso que você colocou na análise, por isso, inclusive. Cara, esse gol pra mim é um dos gols mais bonitos que eu vi ao vivo, tá? Tenho um carinho enorme por esse gol aí. Mas quero repetir, tá? O estilo de jogo que o Botafogo vai voltar a ter no comando agora do Franklin, tá? Você tem 3 jogadores e dessa vez... Gregory sendo o cara da direita. O Savarino veio fazer uma construção, mas ele vai sair, tá? O Marlon Freitas vai ser o cara mais centralizado aqui para fazer esse suporte na saída de bola. O que eu quero destacar, de novo, questão da objetividade. Você tem o seu meia, o Thiago Almada agora, né, vindo pela direita, e repara na troca de posição dos jogadores, tá? Eu tenho certeza que isso vai acontecer no Botafogo nessa temporada, com os jogadores que estão no elenco. Você vai ter essa troca de posição, você vai ter essa liberdade para os jogadores se movimentarem. Repara no Luiz Henrique, ponta direita da equipe, tá por dentro. O Almada, que é o ponto esquerdo, estava na direita também. Exatamente. Olha a fluidez desse ataque, né? E olha esse tipo de tabela de qualidade. Lógico que tem mérito dos jogadores, mas é um time muito entrosado, muito aproximado. Na esquerda... O ponto esquerdo se torna o Cuiabano. Exatamente. O seu lateral
lateral esquerdo vira o ponta. O seu lateral direito também vai ter liberdade para participar do jogo, né? Se eu não me engano, é o Matheus Ponte nesse momento, é exatamente. Ele mesmo que, inclusive, vai fazer o gol de cabeça, tá? Da partida contra o Flamengo. Repara como esse time saiu numa construção com o Flamengo bem posicionado. Ele faz uma tabela muito rápida ali, com movimentação e troca de posição dos jogadores, chega numa situação onde o Flamengo tem que estar baixo no campo e com um lançamento preciso do Marlon Freitas, você inverte o jogo muito bem. E você tá com 5 jogadores na última linha e com seus 2 laterais, né? O Cuiabano Perfeito. E o Matheus Ponte que entra para fazer o gol. Perfeito. Então, os laterais, né, Will? A gente sabe que pro Arthur Jorge, pro Franklin, que é auxiliar do Arthur, são muito importantes. Era, né? Auxiliar do Arthur. Sempre foram muito importantes, sempre tiveram muita liberdade e vão continuar tendo. O Botafogo do Franklin vai ter os laterais bem espetados, os laterais participando dessa fase ofensiva com bastante liberdade. Disso aí eu não tenho dúvida, tá? Você tem aqui a construção com o John, né, e os 2 zagueiros participando numa ligação direta. Ó, o lateral. Novo, pois é, né? Onde está o seu lateral esquerdo, né, William Borges? Seu lateral esquerdo participando, né, de uma construção mais ofensiva com 4 jogadores mais à frente. Você tem um time com laterais, com liberdade, com objetividade. O Cuiabano tenta uma inversão, não consegue, mas repara, né? O jogador aqui da direita... Vitinho? É o Vitinho, né? Ele realmente estava completamente na mesma linha do Cuiabano, tá? Com bastante liberdade, né? Repara como o Cuiabano não consegue inverter, mas ele segue na jogada por uma pressão bem orientada, né? E aí, como o Vitinho já está muito aberto ali para receber essa bola. Então, assim... É uma tônica nessas jogadas que eu mostro também, como o Botafogo invertia bastante o corredor, né? Saía da direita para a esquerda em 1, 2 toques, tentava inversões diretas ou de pé em pé, mas de uma forma muito rápida. E como em muitos momentos, o Botafogo também gostava de fazer esses cruzamentos. Tanto no Botafogo quanto no Al Rayyan, a gente percebia, né, esse tipo de tendência. Inversão de corredor e uma busca também, se não deu de pé em pé ou por baixo essa jogada, buscando um cruzamento. Mais uma vez, a gente vai ter uma jogada nesse sentido. O Igor Jesus cabeceia e no rebote o jogador do Botafogo acaba fazendo gol. Aqui eu trago um lance semelhante, tá? No Al Rayyan, no futebol do Catar. Repara como essa jogada tá pelo lado direito e como a equipe do Al Rayyan busca essa inversão. Primeiro tenta de pé em pé, né? Como o jogador percebeu que tem um outro companheiro aberto lá pela ponta esquerda, ele vai inverter direto. E aí você já tem a equipe se posicionando, infiltrando na área, sempre com vários jogadores, né? Assim como foi no outro lance, que tinham 4 jogadores do Botafogo, aqui 5 jogadores do Al Rayyan para receber esse cruzamento. Então você tem os 2 laterais, mais 4 jogadores por dentro. Ou seja, quando um lateral está bem aberto, o outro lateral fecha. Você sempre tem 5 jogadores na área. Pelo menos você tem essa liberdade para ter esses caras por ali. E aí no rebote, o jogador da equipe do Al Rayyan acaba fazendo o gol. E aqui eu vou mostrar, eu deixo até a comemoração aqui do gol, Will, para destacar quem está no banco. Olha ele aí, ó. Os 2 lado a lado, inclusive. Arthur Jorge e o Franklin aqui, os 2 lado a lado, né? E aqui, agora a gente vai ver esse cara aqui brilhando bastante no comando do Botafogo, tá? Vou destacar mais um ponto, Will, de novo, dessa objetividade, e prometo que vai ser o último, tá? Porque se a gente já bateu alguns pontos aqui de construção ofensiva da equipe que o Botafogo vai ter, né? E o Franklin, junto com o Arthur Jorge tinham como princípio objetividade, esse joguinho de pé em pé, essas tabelas rápidas. Não deu para ser de pé em pé? Cruzamentos. O Botafogo do Arthur Jorge cruzava bastante, né? E o Al Rayyan dele também cruza bastante. É um time que busca sempre essa objetividade. E o Botafogo, assim como foi na partida contra o Mirassol, que você fez análise, já deu indícios disso, tá? É um time que funciona bem nesse sentido. Repara como essa jogada é construída rapidamente por um cruzamento com 4 jogadores entrando na área. Depois de um rebote, e tudo bem, você tem aqui um nível da Liga do Catar que é abaixo, tá, Will? Olha a concentração de jogadores. Olha a bagunça, né? Olha a bagunça. No rebote aqui também você tem muito espaço. Enfim, é o nível da Liga, tá? Mas eu tenho que trazer aqui a ideia de jogo. E aí você tem um rebote que é ganho e, de novo, acontece esse cruzamento. 5 jogadores dentro da área. Você tem a equipe do Al Rayyan buscando essa finalização e fazendo o gol. Então, esses foram os princípios ofensivos. Agora falar um pouquinho de marcação, Will. E até aqui vou mostrar a questão de pressão alta. Não necessariamente o Botafogo do Franklin vai ter uma pressão alta constantemente. Mas em alguns momentos vai ter, né? E o Franklin, assim como o Arthur, são caras que gostam dessa agressividade na marcação. O Fluminense tentando sair jogando, o Botafogo vai tentando fazer compensações, né? Porque tem inferioridade aqui no setor, mas os jogadores vão pressionando e bastante intensos, né? Trocando de posição, ó, repara como os jogadores, um vem, o outro fecha, o outro vai tentando fechar ali mais o setor, até que chega no momento que o Igor Jesus pressiona o Felipe Melo, já é um lance um pouco mais antigo, né? E aí o Luiz Henrique vai e aquele lance que marcou, né? Que ele comemora antes de fazer o gol, né? É bem engraçado esse lance. Mas para destacar essa questão da pressão. Aqui, Will, vou trazer um lado negativo disso, tá? No Al Rayyan... Posso fazer um comentário só? Por favor, Por vai exemplo, lá. você conseguia fazer a pressão ofensiva,
Mas você mostra um lance que o Igor Jesus fazia essa pressão. Exatamente. Arthur Cabral, não sei se consegue fazer essa pressão. A ver quem seria o centroavante, por exemplo. Claro, a ver o estilo de jogo, mas só um comentário pontual em relação a isso. Muito pontual mesmo e necessário, tá? Porque o Arthur Cabral, ele realmente deixa a desejar nesse aspecto e foi criticado já por isso, né? A ver se ele vai conseguir cumprir com esse papel que, como a gente está vendo, é fundamental, né? O atacante tem que fazer esse papel. Eu vou entrar numa questão um pouco negativa, e tudo bem, de novo, volto a falar. Nível da liga do Qatar, ok. Mas você tem, a partir do momento que você não tem uma pressão pós-perda tão bem orientada, e é um princípio do Franklin também, essa pressão pós-perda ser bem eficiente, você tem uma exposição e uma transição defensiva ruim. Né? Pelo menos no Al Rayyan isso foi uma tônica. No Botafogo não, né? O Botafogo tinha uma transição defensiva boa. E aqui eu mostro, né, que num primeiro momento, os jogadores do Al Rayyan até recuperam essa bola, mas vai ter um domínio equivocado. Mas daí é o individual também, né? Aí é o individual também. Mas repara como coletivamente, cara, os jogadores... O buraco no meio. Nossa, um buraco no meio, os caras não fazem nem questão de voltar para marcar, tá? E vai acontecer que o time adversário vai fazer um gol, eu vou deixar o lance rolar aqui pra gente ver. Isso que correu errado o meu atacante aqui. Pois é, o atacante correu errado, voltou, mas repara como, uma jogada de 3 contra 3... Parece uma pelada, né? 3 contra 3. E o cara que chega como elemento de surpresa, ele tá sendo perseguido por outro cara que larga a marcação. Largou completamente, ó. E ele que vai fazer o gol. Então, assim, se o pós-perda não tá bem encaixado, e no Al Rayyan foi uma tônica, uma dificuldade do Arthur Jorge e do Franklin para fazer esse time do Al Rayyan ter uma pressão pós-perda melhor, vai ter dificuldades. Eu acredito que o Botafogo também precisa melhorar um pouco nisso, tá? Nessa temporada. E aí a gente vai ver mais um lance. Agora o Al Rayyan é o time que está aqui de bege, tá? Não sei exatamente a tonalidade deste uniforme, mas é o time que está aqui não com uniforme vermelho, uniforme bege. Tem uma dividida, os jogadores perdem essa dividida e de novo eu destaco, ó, 6 jogadores atrás da linha da bola. E aí você tem um contra-ataque, uma transição defensiva mal feita mais uma vez. Um vazio muito grande para carregar a bola, igual o outro lance, né? Perfeito. Mesma tônica, né, Will? E no final da jogada, naquele lance, a gente tinha 4 jogadores defendendo. Aqui você vai ter esses mesmos 4 jogadores. Repara como o time adversário, né, tem até facilidade para chegar aqui na ponta esquerda, fazer um cruzamento, uma situação onde o teu zagueiro dorme, né, o jogador que vem de trás ali, que é o cara que faz o gol. Então, é algo que deixa a desejar. E é um lance que eu trago para finalizar a análise, para bater nesses pontos mesmo. Will. Ofensivos, já falei vários aqui, né? Objetividade, um time que tem muita troca de posição no meio, laterais que espetam o tempo inteiro, que tem essa liberdade para construir, times que não deu para conseguir jogar essa bola por baixo. São times que lateralizam e buscam esse cruzamento para atacar com bastante gente e tentar numa jogada aérea conseguir fazer seus gols. Defensivamente, lógico que quando o time está bem postado é outra coisa, mas o conceito do Arthur Jorge e do Franklin é de uma pressão pós-perda interessante, mas tem que ter uma transição defensiva muito bem feita quando isso não acontece, né? Então são pontos de atenção. Claro, e assim, vamos levar em consideração que o Botafogo hoje não tem o mesmo elenco que teve em 2024, da mesma forma que você traz lances do Al Rayyan, que com certeza esse Botafogo de hoje é melhor. Então ele vai encontrar um cenário talvez intermediário entre essas duas equipes. Queria perguntar para você a expectativa que você tem em relação a esse trabalho, levando em consideração que não é o mesmo Botafogo, mas ainda tem boas peças. O Botafogo passa por um momento muito turbulento, fora de campo, no externo, com o John Textor. Mas, cara, tem boas peças, tem jogadores interessantes. O próprio quarteto defensivo é o mesmo que o Franklin conhecia na época, né? Verdade. Vitinho, Bastos, Barbosa e Alex Telles. Perfeito. Eu tenho uma expectativa boa. E já boa. embala na nota que você dá para essa contratação. Legal. Eu tenho uma expectativa boa em relação ao trabalho do Franklin, mas confesso que eu tenho minhas dúvidas. Até pra gente analisar o Franklin aqui é complicado. A não ser que a gente entrevistasse ele aqui hoje, William Borges, para ele falar os conceitos dele, a gente teria realmente como fazer uma análise 100% fiel ao que ele pensa. Eu me balizei muito pelo trabalho dele com o Arthur Jorge, porque não tem muito para onde a gente correr nesse momento para tentar prever as ideias dele. Eu tenho certeza que ele mantém os conceitos do Arthur Jorge. Disso eu tenho certeza, porque é um conceito de um cara que já foi vitorioso tanto no Botafogo quanto em outras equipes e que tem, né, sucesso. Tem trabalhos de sucesso. Então eu tenho certeza que ele vai manter muitos conceitos. Mas é uma aposta do Botafogo, de um cara de 39 anos que só teve um trabalho como treinador, que foi no Belenenses. Trabalho ruim, 18 jogos, 3 vitórias. E o Botafogo faz isso recentemente com o Ancelotinho, né? Perfeito, fez isso com o Ancelotinho. Me decepcionei com a passagem do Anselmi. Sabia que era um cara que tinha uma ideia bem engessada de jogo, que não ia mudar muito aquilo. Você falou isso na análise. Eu falei na análise. Até mudou no final, né? Até nos surpreendeu de certa forma. A última escalação dele contra o Bragantino, extremamente ofensiva, inclusive. Perfeito. Né? Um volante só, enfim, pode Exatamente. continuar. Mas eu tinha uma expectativa em relação ao Anselmi que não se concretizou. Acho que o Botafogo, nesse momento, está com problemas financeiros, tem questões, né, nos bastidores da equipe que realmente fogem ao nosso controle, né, ao controle, logicamente, do futebol em si. Mas o Botafogo busca uma solução de um cara que vai custar, talvez,
não muito dinheiro, vamos dizer assim, né? Não está investindo tanto para trazer um treinador e apostando muito nas ideias do próprio Arthur Jorge, que deram certo, que eu tenho certeza que o Franklin mantém esses conceitos. Falou-se em Crespo, por exemplo, Pois uma é. diferença considerável, não digo nem de trabalho, mas uma diferença considerável de nome na carreira hoje, até de experiência, inclusive, né? Assim, Will, falando dos conceitos, me agrada, tá? Pelo que eu posso projetar do Franklin no comando. Mas eu não tenho como colocar, né, uma nota muito alta e vou colocar uma nota 5, tá? Sendo bem criterioso, porque é uma aposta, cara. Eu não sei o que esperar do Franklin. Se ele vai conseguir transformar esses conceitos aqui em realmente um padrão de jogo, um Botafogo mais forte, eu não sei. A gente não sabe, ele não tem experiência como treinador. Então, para ser bem honesto, eu coloco uma nota 5. Mas eu gosto das ideias dele, das ideias do Arthur Jorge, que eu tenho certeza que ele vai manter, que ele vai seguir esses conceitos. Então, uma nota 5 para a gente fechar. Espero que o torcedor entenda, né, a nossa avaliação aqui. Acho bem justo, claro. Pode desempenhar melhor e pode subir muito essa nota. Com certeza. Só que como ainda é uma incógnita, é extremamente justa a nota. Perguntar agora para o torcedor do Botafogo. O que você achou da contratação do Franklin? Gostou desse nome? Ainda meio duvidoso em relação a isso? Deixe os comentários aqui. Novamente peço para você que curta, compartilhe, divulgue com os amigos, se inscreve no canal. A gente tem várias formas de apoio ao projeto, seja plano de membros, Pix, Hypar. Todas essas formas ajudam a crescer e trazer muito conteúdo do Botafogo por aqui. Se liga na nossa promoção de plano de membros, concorrer a uma camisa oficial do Fogão. Você não pode perder essa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.